Graças a Paz, amados, estamos começando mais um Instrução Cast. E no Instrução Cast de hoje, mais uma vez, estamos recebendo o pastor Jean, que está conosco aqui mais uma vez para compartilhar as instruções da sabedoria bíblica. E hoje nós vamos falar sobre o tema Espírito Santo na vida cristã. Nós estamos aí numa pegada de alguns vídeos que nós estamos fazendo relacionado à vida cristã. E hoje nós vamos dar continuidade a isso, só que hoje com o pastor Jean, que está aqui conosco. Desde já, pastor, eu quero agradecer, mais uma vez estar aqui conosco. Pode falar aí com a rapaziada aí. Amém, presbítero Roberto, a paz do Senhor a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Estaremos aqui para a glória de Deus, tentar falar um pouco da pessoa maravilhosa, poderosa, bendita e eterna do Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso. Que Deus possa estar nos conduzindo na sua vontade, na sua palavra, para a honra e glória do seu nome, presbítero Roberto. Amém. Então para dar início, nós vamos estar lendo aqui um texto que está em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, onde diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor, como outras traduções traz. Aqui o próprio Jesus, em uma oportunidade de estar ali trazendo a palavra, ele pega o livro do profeta Isaías e ele lê esse texto e ele diz que naquele dia estava se cumprindo ele, ou seja, Jesus está dizendo que tudo que ele iria fazer, tudo que ele, toda a obra ali, que ele fez, seria através do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. E nós vamos, nesse podcast, entender um pouco disso, dessa necessidade do Espírito Santo na vida cristã e o Espírito Santo com Jesus ali também um pouco. Para isso nós estamos aqui com o pastor Jean, que vai estar respondendo algumas perguntas nossas, tirando algumas dúvidas e nos ajudando a ser instruído na palavra de Deus. E a primeira pergunta, pastor Jean, é: quem é o Espírito Santo? Amém. A pessoa do Espírito Santo. Então, a pessoa do Espírito Santo de Deus é Deus, Ele é coigual com o Pai, coigual com o Filho. Ele procede do Pai e procede do Filho à sua igreja. O Espírito Santo de Deus diz em Gênesis capítulo 1, verso 2, que ele se movia sobre as águas, E a Bíblia diz ali que ao se mover sobre as águas, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus estava ali. E aí a conclusão no versículo 3 é: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E naquele dia, houve a claridade da luz, o dia passou a existir, e o Espírito de Deus agindo ali com o seu haja, a palavra, o verbo divino, ordenando que houvesse luz e houve luz. Ele também é criador, o Espírito Santo de Deus, por ser Deus, por fazer parte da Trindade de Deus, de personalidade, e sendo um com Deus, subsiste no ser de Deus. A Bíblia diz em Jó capítulo 33, versículo 4, o escritor lá declarou o seguinte: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então o Espírito Santo, ele também é criador. Ele criou, a vida, ele criou os seres viventes, tanto angelicais como seres humanos. Ele deu o espírito de vida através do seu sopro divino. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 2, que a lei do espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte.
Então, esse Espírito da vida, que é o Espírito Santo, em Cristo, nos trouxe a libertação. Então, falar do Espírito Santo é reconhecer que, de fato, ele é Deus. E, de fato, ele é um ser pessoal. A Bíblia nos diz, em Atos dos Apóstolos, presbítero Roberto, que um casal chamado Ananias e Safira prometeram a Deus vender uma propriedade e trazer o valor aos pés dos apóstolos. E eu vou ler esse texto porque é muito importante esse texto para nós conhecermos o Espírito Santo. Amém? Está escrito em Atos capítulo 5, verso 3. Diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? É uma pergunta que Pedro faz a Ananias. Guardando-a, não ficava para ti? Outra pergunta. E, vendida, não estava em teu poder? Outra pergunta. Porque formaste este desígnio em teu coração? Outra pergunta. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, Ananias e Safiras, esse casal, formaram no seu coração de apresentar somente uma parte daquilo que eles tinham prometido à obra do Senhor. E Pedro diz para ele: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Vendida não era tua, guardada não estava em seu poder, porque formaste esse desígnio para mentir ao Espírito Santo. Não mentiste a homens, mas a Deus. Mentiram para Deus. Ou seja, aqui Pedro está declarando uma afirmação, que o Espírito Santo, ele é Deus. Em João capítulo 4, versículo 24, João disse: Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. 1 Coríntios 2,10, para a meditação de vocês, ouvintes, diz o seguinte, no versículo 9 de 1 Coríntios, para a gente entender, diz o apóstolo Paulo: aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, é o que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus perscruta ainda a profundeza de Deus. Pois qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas vós aqui é a igreja, não recebeste o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que conheceis o que é dado a vós gratuitamente. Muitas pessoas levam esse texto para o céu. Aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Mas Paulo não trata aqui do céu. Paulo está falando da sabedoria oculta de Deus, que é o verbo de Deus, o Cristo, a sua encarnação. Porque o que é o céu sem a presença do Senhor Jesus? Não é nada. Não tem sentido você querer ir para o céu, andar nas ruas de ouro, participar das bênçãos divinas do Deus eterno, sem que Jesus esteja lá, o seu Salvador, que morreu por você, que te ressuscitou, que te glorificou e que um dia virá para te arrebatar para o seu reino. Então não tem sentido. E toda essa obra de Cristo está ligada ao Espírito Santo. O Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, que é quem revela o Senhor Jesus Cristo no nosso coração. E nós não recebemos o Espírito do mundo. Que é o Espírito do mundo? É o espírito maligno, o espírito que atua
no sistema maligno desse mundo. Em 1 João, na sua epístola, capítulo 5, verso 19, está escrito: o mundo jaz no maligno. Então esse espírito mundano é o espírito do mundo que atua nos rebeldes, nos desobedientes. Mas o apóstolo Paulo diz que nós não recebemos esse espírito, a igreja, mas recebemos o Espírito Santo, que procede de Deus, para que nós conheçamos o que é nos dado gratuitamente, o Senhor Jesus. Então, essa é a ação do Espírito Santo de Deus, provando aqui que ele é Deus. O próprio Deus está dando testemunho através do apóstolo Paulo, dizendo: mas Deus nos revelou o que o olho não vê, o que o ouvido não ouve, o que não sobe ao coração do homem, que é o verbo de Deus. Se você for alguns versículos antes desse versículo 9, você vai ver que Paulo trata de Jesus, a sabedoria oculta, que a filosofia da época não aceitava, não receberam. Se tivesse reconhecido ele, não teriam crucificado ele. Verdade. Não é verdade? Então, o apóstolo Paulo diz que esse Espírito de Deus é o próprio Deus testemunhando dentro de nós. É o próprio Deus, mediante ao seu Filho Jesus. Mediante ao seu Filho Jesus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é plenamente Deus, tá? Ele é plenamente Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é co-igual com o Pai, ele é co-igual com o Filho, e ele procede tanto do Pai quanto do Filho. E por meio do Filho, ele foi dado à igreja, a nós, no dia de Pentecoste. O Espírito Santo de Deus ali inaugura ali o nascimento da igreja, cumprindo a promessa feita em Joel, capítulo 2, verso 28, que diz Deus: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visão, e eis que naquele dia os servos e as servas profetizarão. É o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, Deus derramando do seu próprio espírito, do seu próprio ser, da sua própria vida, para que nós tenhamos participação na divindade de Deus, mediante ao Messias, o Senhor Jesus Cristo, que trouxe esse Espírito maravilhoso para habitar em nós e revelar Deus em nós. Porque Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios 3,16, vem ao meu coração esse versículo. Paulo diz: vós sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, diz o apóstolo Paulo. Então, essa daí o pastor Jean deu uma introdução, dando essa definição de quem é a pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Deus, Nós vemos, tem várias correntes aí, Algumas não acreditam, que o Espírito Santo seja Deus, mas o pastor Jean citou, diversos versículos bíblicos, base bíblica, que comprova o Espírito Santo como um Deus. E o pastor Jean falou, de Atos 2, que é bom que dá gancho para a próxima pergunta, porque muitas pessoas, acreditam que o receber, a próxima pergunta é como receber o Espírito Santo. Muitas pessoas acreditam que receber o Espírito Santo é quando você é batizado pelo Espírito Santo, como nós, costumamos definir, que é o falar em línguas. Porém, tem um versículo aqui, já vou passar para o pastor Jean, que vai responder essa pergunta, mas Paulo diz aqui em Efésios 1, 13 e 14, aqui é a versão um pouco diferente que a versão A Mensagem, mas eu gosto dela em algum sentido, porque ela diz assim, foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casas livres, entregue com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir, que bate também com o que o Jean falou, do que está por vir ainda é relacionado a esta vida presente aqui, não a eternidade. Um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós, uma vida cheia de louvor e gloriosa. Aqui diz que nós recebemos o selo do Espírito, o Espírito Santo, quando nós
recebemos Jesus como nosso Salvador. A palavra da salvação, né, entra na nossa vida. Nesse momento, nós recebemos o Espírito Santo. Dá a entender isso. Porém, como eu falei, tem pessoas que acreditam que recebemos o Espírito Santo quando somos batizados com o Espírito Santo, né? Agora eu vou passar para o pastor Jean estar respondendo para a gente. Eu só quis aqui levantar as duas questões, né? Alguns pensam, entendem, né? Acreditam que recebemos no ato da conversão verdadeira do coração. No momento que nós convertemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E algumas pessoas acreditam que só recebemos quando somos batizados pelo Espírito Santo, né? Que é o falar em línguas. Então, existem essas duas, né, divergências, né? E o pastor Jean vai aqui estar falando sobre este ponto. Quando que recebemos o Espírito Santo? Como recebemos o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo de Deus, ele está ligado a Cristo, o Messias. Amém. A promessa do Espírito Santo de Deus vir habitar sobre toda a carne está ligada à manifestação do Verbo em carne, né? É o Verbo que traz o Espírito Santo. É aquilo que você falou em Lucas lá. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus falando, quando Jesus esteve na terra em forma de homem, nascido de mulher, completamente homem, né? Ele ali cheio do Espírito Santo, né? Ele declara ali, hoje está se cumprindo a profecia de Isaías, que Isaías havia dito, Isaías 61, né? Se eu não me engano, Isaías disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías estava movido pelo Espírito do Senhor Jesus, ali profetizando o futuro, como profeta, o futuro a respeito do Messias. E quando Jesus chegou, que é o Messias, ele declarou isso. Hoje, né, dentro da sinagoga dos judeus, ele declara isso. Hoje está se cumprindo diante dos olhos de todos vocês a profecia de Isaías, que quase 600 anos antes de Cristo, Isaías havia profetizado sobre isso. E ali Jesus declara, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou a proclamar liberdade aos presos, né, a declarar perdão, salvação, libertação aos oprimidos e manifestar a glória do Espírito Santo de Deus. Como receber o Espírito Santo? É quando você recebe o Messias. Quando você recebe o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o prometido de Deus, você recebe o Espírito Santo de Deus. Então, só para o pessoal acompanhar, então. Então seria mais concreto o texto que eu li aqui de Paulo aos Efésios. Sim. Né, que fala que no momento da conversão é selado o Espírito. Naquele momento você recebe o Espírito Santo de Deus como templo de Deus unido ao corpo do Messias. Na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão e glorificação. É o que aconteceu com o Messias, vai acontecer conosco. Entendeu? Vamos ressuscitar, vamos ser glorificados, tudo pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. É o selo de Deus em nós. Nós fomos selados, é um selo que não se tira mais. Esse selo é um selo para a eternidade. É o penhor, né, que Jesus nos deixou o Espírito Santo como penhor. O que é um penhor? Uma garantia de que ele voltará para buscar sua propriedade particular, que somos nós, a sua igreja, o seu povo. Esse é o penhor, essa é a garantia que é o Espírito Santo. E qual é a ação do Espírito Santo de Deus em nós? Regeneração, santificação e glorificação. São 3 etapas. A primeira etapa, quando você recebe Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus e no momento que você recebe o Espírito Santo é um ato de Deus. Você é declarado justificado, regenerado e justificado. Regenerado porque naquele momento o Espírito Santo de Deus regenera você, te dá um novo nascimento. É aquilo que está em João 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido de Adão é Adão. O que é nascido do Espírito, que é em Cristo, é Espírito. Né? É para o corpo espiritual, para o corpo da glorificação. Entendeu? Então,
aqui nós vemos aqui essa observância de entender que no ato de aceitarmos o Evangelho, recebermos o Senhor Jesus, é um ato que nós nos tornamos regenerados. Ao recebermos o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor Jesus é nos dado como pessoa para que nós sejamos o templo do Espírito de Deus, mediante Cristo, e naquele momento nós nascemos do Espírito, né? É o que está em João, o Evangelho de João 1, no versículo 11, versículo 12. Diz lá, ele veio para o que era seus, os judeus, mas muitos não receberam, né? Mas os seus não os receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, ao que crê no seu nome, de se tornarem filhos de Deus. Filhos não da carne, nem do sangue, nem da vontade de varão, mas de Deus. E quem é Deus? Espírito. Deus é Espírito. Então, o novo nascimento se dá na hora da recepção do Senhor Jesus. Quando você o recebe como Salvador, como Senhor, como o Filho de Deus encarnado, que morreu na cruz por você, em seu lugar, como um homem, porque pelo homem veio o pecado, por Adão, a toda a raça humana. E por um outro homem, Jesus Cristo, encarnado, Filho de Deus, único, encarnou e morreu, né, para que nós fôssemos refeito, uma nova criação de Deus, e isso na ação do Espírito Santo de Deus, mediante ao Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, em João capítulo 7, é bem rápido aqui para dar uma referência com base. Em João capítulo 7, Jesus estava no último dia da festa dos tabernáculos. Era uma festa judaica, era o último dia. E Jesus se levantou, se pôs de pé, e Jesus disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz as Escrituras, quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E o apóstolo explica ainda mais, o apóstolo João, narrando o que Jesus disse. Ele diz o seguinte: quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E dizia isto do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Após a ressurreição, a glorificação, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja e encarnou na sua igreja, gerando a sua igreja de um novo nascimento, o nascimento espiritual, né? E essa ação se dá em 3 etapas, né? Que é a regeneração, justificação, né? Declarado justo diante de Deus, regenerado, uma nova filiação de Deus em Cristo Jesus, santificação, que é um processo na nossa vida, que é uma luta diária entre o espírito e a carne. Então é um processo de santificação. E no final, a glorificação, que é na vinda do Senhor Jesus ou na nossa partida para estar com Ele. É a glorificação, que é tirando a presença do pecado completamente do corpo ressurreto e glorificado no Espírito Santo de Deus. E para terminar, presbítero Roberto, eu queria deixar esse versículo aqui, que foi quando Jesus ressuscitou. Em Atos, capítulo 1, diz que Jesus andou 40 dias ainda no corpo da ressurreição, provando para os discípulos que ele era corpo, que era o mesmo corpo que morreu, o corpo que ressuscitou, o Filho do Homem, que significa o ser humano que ele era. E ele ressuscita nesse corpo. Então, numa dessas aparições, ressurreto, ele apareceu aos discípulos. E ele entrou aqui, olha o que diz aqui em João capítulo 20, verso 21. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Como que o Pai enviou Jesus? Pelo Espírito Santo. É o que nós lemos lá em 1 Coríntios 2, no versículo 10, né, que o Espírito de Deus nos revelou. Revelou o quê? O Senhor Jesus Cristo, a sabedoria oculta de Deus, que era o verbo divino, ao encarná-lo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo na encarnação, quando a sombra do Espírito Santo cobriu Maria. E Jesus foi gerado no ventre dela, como filho do homem, como um ser humano, nascido de mulher, para pagar o preço da redenção dos nossos pecados. E aí o versículo 22 diz assim: e havendo dito isto, como o Pai enviou ele,
assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ele assoprou sobre os discípulos: recebam o Espírito Santo. Ou seja, aqui não houve línguas, aqui não houve dons, revestimento, mas aqui... Inclusive, esse texto, ele antecede, logo depois ele fala, ficar em Jerusalém até que seja revestido do Espírito. Isso aí. Ou seja, o Espírito Santo só veio 10 dias depois dele ter subido ao céu. 10 dias depois de Jesus ter sido ascensão ao céu, né, ascendido aos céus, sendo glorificado na nuvem da glória de Deus ao recebê-lo nas alturas, né? Naquele momento que Jesus foi glorificado, que 10 dias depois o Espírito Santo vem, né, batizando com revestimento, com línguas, com dons, com capacitação para eles ministrar o evangelho, pregar a obra de Deus e né, granjear almas para que o reino de Deus crescesse como cresceu, né? Que hoje, o mundo inteiro hoje, muitos querem Jesus, querem receber, conhecer o Senhor Jesus, entender o sentido da vida, né? Quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Todas as pessoas fazem essas perguntas. E Jesus tem a resposta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entendeu? Então, esse é o sentido. Então, Jesus assoprou ali. Jesus está ali recriando a igreja, né? Na mediação dos seus apóstolos. Né? Os 12 apóstolos que estavam ali, que já havia elegido Matias no lugar de Judas Iscariote, e estavam ali os 12, e Jesus ali, ele faz o que Deus fez com Adão. Quando Deus criou Adão, que não tinha vida, Deus foi lá e assoprou na narina de Adão o espírito de vida, e Adão se tornou alma vivente. Aqui Jesus está fazendo tipo de um novo Adão, através da sua igreja, do começo das colunas, que é os 12 apóstolos, e que dali se daria ao mundo inteiro. E na descida do Espírito Santo, no Pentecoste, em Atos capítulo 2, ali já estavam reunidos quase 120 almas. E dali por diante a obra de Deus tem alcançado o mundo através do Evangelho de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Então, essa é a forma de receber o Espírito Santo. Receber o Messias como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém. Então, está explicado aí como receber o Espírito Santo. O pastor Jean também chegou a dar uma introdução, né? A terceira pergunta é: qual a ação do Espírito Santo? Essa pergunta a gente vamos falar só mais um pouquinho aqui e vamos dar continuidade no outro vídeo que pretendemos gravar essa semana ainda. Mas aqui, pastor Jean, né, entrando em qual a ação do Espírito Santo, tu já falou, né? Nós recebemos o Espírito Santo, aí inicia o processo de regeneração, que já entraria já nessa ação da dele, ação do Espírito Santo. Tu falou também do que aconteceu em Atos 2, né, o derramamento do poder do Espírito Santo, que já está relacionado também à ação do Espírito Santo, e a frutificação, a produção, na verdade, do fruto do Espírito Santo também entra nesse ponto da ação do Espírito Santo na vida do cristão. Entra, sim. Vamos dar só uma introdução nesse assunto e vamos dar continuidade no próximo vídeo. Sim. Tá. Mas fala um pouco disso, da questão desse... essa então, necessidade que a Bíblia mostra, que depois que você começa o processo de regeneração, tu tem que produzir esses frutos do Espírito para ser vamos supor assim, um verdadeiro... Assim, na verdade, para as pessoas perceber que você é uma pessoa selada pelo Espírito, a Bíblia dá a entender que elas têm que ver o efeito do fruto do Espírito na tua vida. Isso aí. Por esse caminho mesmo? Por esse caminho que acontece. É o processo da santificação. A regeneração é feita, é um ato de Deus, tá? No céu, é um ato no céu, quando Cristo se ascendeu ao céu, mas a santificação é um processo diário, porque ainda estamos num corpo adâmico, corruptível, pecaminoso. Então essa luta é diária, né? Mas como produzir esses frutos? É uma busca, né? Oração, adoração, gratidão, né? Buscando o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo frutifica em nossas vidas os frutos divinos mediante a nossa busca ao Senhor Jesus, porque há um ponto aqui muito interessante, presbítero Roberto, que está em João capítulo 16, versículo 14, que Jesus, quando promete o Espírito Santo, Jesus disse assim:
No versículos anteriores, no capítulo 16, versículo 7, Jesus disse assim, convém que eu vá. João 16, versículo 7. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei o Consolador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica, do pecado porque vocês não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai, vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então Jesus diz que é o Espírito Santo que vai agir dentro de nós. Tudo isso, a crer em Jesus, a confiar na justiça de Jesus em nosso lugar à direita de Deus como homem e a confiar que o juízo do nosso adversário já está concretizado por Deus. Né? Vai se dar ainda na consumação, mas já está determinado por Deus, disse Jesus. O príncipe deste mundo já está condenado. Entendeu? Então, um fato interessante é que está em João 16, 14, Jesus ele disse, e quando ele vier, ele me glorificará, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo quanto o Pai o enviar a falar. Referência ao Espírito Santo. Esse é o ponto principal do Espírito Santo, é levar a pessoa a glorificar a Jesus. O Espírito Santo, ele trabalha como se fosse nos bastidores, entendeu? Ele nunca aparece, mas ele sempre revela Cristo, ele sempre mostra Cristo, porque ele sabe, o Espírito Santo é o testemunho da verdade, ele testemunha de Jesus, porque ele sabe que Jesus Cristo é o único meio de o homem chegar a Deus, né? Porque tinha que ser um homem, morrer no lugar do homem e ressuscitar para levar o homem a uma ressurreição, a uma glorificação no corpo espiritual, no Espírito Santo de Deus. Então isso é muito importante. E para que esses frutos apareçam, para resumir, o Senhor Jesus ele disse uma coisa muito clara. Está lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 5 ou 6, acho que é o 5. Está lá, não se pode edificar uma cidade sobre os montes sem que ela não seja vista. Caso das luzes que vão clarear a cidade. E Jesus disse, assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens pelas vossas boas obras. Amém. Né? Então, que possa ficar de reflexão e nós daremos continuidade sobre esse assunto tão importante da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, é isso aí. Nós vamos aqui encerrar este episódio, mas nós vamos dar continuidade, ou seja, vai ter a parte 2 que nós vamos pegar justamente disso, dessa produção do fruto, para outras questões também relacionadas à ação do Espírito Santo como pessoa na vida do cristão. Né? A Bíblia tem vários apontamentos de o Espírito Santo como pessoa, que ele tem ciúme, que ele te ensina, ele te guia. É verdadeiro uma pessoa, é realmente uma pessoa na vida do cristão, né? Um Deus que nos guia, nos orienta. Com todo o seu cuidado, nós vamos falar no próximo episódio. Mas quero agradecer ao pastor Jean, né, por participar mais desse episódio. E pode despedir aí do pessoal e vamos... Amém. Obrigado, presbítero Roberto. Gratidão aí. Mais uma vez estar aqui. Estou muito feliz de poder estar compartilhando com a Igreja do Senhor. Que vocês, povo de Deus, venham divulgar esse trabalho, tá? Porque é um trabalho abençoado. Aqui nós ensinamos a palavra de Deus. O presbítero Roberto tem um compromisso de examinar essa escritura, de estudar a palavra de Deus, para trazer um bom conteúdo, uma boa mensagem para a edificação da igreja. Temos visto um tempo tão difícil, onde a palavra de Deus tem sido tão furtada, né, das suas verdades absolutas que ela é, né, a palavra de Deus, e nós temos visto aí tanta torção, tanta, né, distorção das escrituras, tanta, assim, coisas hereges, né, que as pessoas têm ensinado. Então valorize esse trabalho, meu irmão. Divulgue, ajude para que essa obra cresça e chegue aos ouvidos de muitas pessoas que precisam ouvir a verdade das Escrituras e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mediante ao Senhor Jesus Cristo, nós chegamos a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, presbítero Roberto, pelo convite. Deus abençoe. Isso aí, irmão. Então, esse foi mais um Instrução Cast. Fez sentido para você? Pegue o link e compartilhe. Até a próxima. Graças e paz.